Como atender o público AAA sem me assustar com o dinheiro do que vendo? Minha gata, essa é uma conversa que não é para todo mundo, tá? É uma conversa que escandaliza a maioria das pessoas. Mas se você vai trabalhar com isso, se é isso que você vai fazer para ganhar dinheiro, para sobreviver, eu vou te falar assim, ó, nu e cru. Você vai precisar entender, se acostumar com o fato de que existe gente que tem muito dinheiro. E isso não vai mudar. Então, existe gente que tem tanto dinheiro que ela pode fazer, essas pessoas podem fazer tudo o que quiserem. Então, elas têm outra cabeça. Eu fui pobre a vida toda e hoje eu vivo muito bem. Então, eu entendo as duas cabeças. Quando eu era pobre, eu pensava da seguinte forma, vê se vocês se identificam. Eu pensava assim, ó, a frase que eu falava era, tem coisa que nem se eu tivesse muito dinheiro, eu falava isso. Não, tem coisa que nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, vou te dar um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Uma vez eu encontrei no aeroporto um casal meio famosinho e eles estavam carregando uma coleção de malas da Louis Vuitton. E aí, eu fui ver quanto custava essa coleção de malas da Louis Vuitton. E isso assim, ó, 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás, essa coleção de malas custava 60 mil reais. 10 anos atrás. Seria muito mais hoje. E aí, eu me lembro de contar pra uma amiga minha e falar pra ela, cara, nem se eu tivesse muito dinheiro. Porque se eu tivesse muito dinheiro, eu teria respeito com o dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar as pessoas. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia gastar com outras coisas. Tem coisas que nem se eu tivesse muito dinheiro. A mesma coisa acontecia quando eu comecei a andar, de vez em quando, passar pelo shopping JK aqui em São Paulo, que é um dos shoppings mais caros, ou Cidade Jardim, que é o mais caro. Eu lembro de passar na vitrine, na época da Gucci, e ver aquele sapato horroroso que a Gucci tinha, que é uma papete com uns pelinhos, um negócio horroroso, que custava 5 mil reais. Eu lembro de olhar e pensar, gente, não é questão de ser feio ou não. É que eu nunca pagaria 5 mil reais num chinelo, nem se eu tivesse muito dinheiro. Porque eu teria respeito com o dinheiro, porque existem outras coisas para fazer com o dinheiro. Porque tem gente passando necessidade. Porque, pensava assim. Outra coisa, quando eu via na televisão alguém fazendo uma exuberância, assim, sabe? Do tipo, sei lá, fulano tem um jatinho particular e mandou encapar os bancos com couro de, sei lá, sabiá. Eu olhava isso e pensava, gente, como que pode esse povo rico ser tão fútil, ser tão, sei lá, né? Nossa, nem se eu tivesse muito... Bom, nesse episódio em especial das malas da Louis Vuitton, eu contei para uma amiga. E o que essa amiga falou ficou na minha cabeça, e eu me lembro até hoje, porque é a verdade. Quando eu contei para ela, eu falei, você acredita? 60 mil reais o jogo de mala? Ela falou para mim assim, Lara, quando você ganhar 60 mil reais por hora e você trabalhar 40 horas semanais, 4 semanas no mês, você não vai achar muito pagar 60 mil reais num jogo de malas se o jogo de malas é uma coisa que, primeiro, você quer, segundo, vale a pena, terceiro, tem suas como é que chama? Benesses que os outros não têm. Só que eu falei para ela, não, pode ter certeza, Thaís, o nome dela. Eu falei, não, Thaís, pode ter certeza. Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, mesmo se fosse... Isso eu não faria. O tempo passou, eu fui agraciada pela vida com a oportunidade de trabalhar feito uma desgraçada, trabalhar de forma muito eficiente, ser muito bem remunerada por isso e comecei a ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a ver como isso muda. Não é porque, muda a cabeça. Não, é porque realmente mudam os números. O que antes você considerava muito dinheiro, hoje você considera dinheiro. Então, se antes você levava o mês inteiro para ganhar 5 mil reais, hoje 5 mil reais é equivalente a 4 minutos do seu trabalho. De forma que comprar um brinco por 5 mil reais não é uma coisa que choca. É como alguém que em 4 minutos ganha o equivalente a 5 reais, comprar um brinco de 5 reais é igual. Aí você vai me dizer assim, não, mas Lara, não é isso, é porque tem a questão do ajudar os outros. Meu amor, entenda, se você tem muito dinheiro, você pode fazer os dois.
os dois. Você pode fazer os dois. Eu comprar um relógio estupidamente caro não me tira a possibilidade de ajudar com o valor do relógio ou mais a instituição de caridade que eu quero. Posso fazer os dois. Ah, Lara, mas você pode fazer. Você tem que entender para lidar com esse público que esse público pode. Então, o que é obsceno para você em termos de valor, para eles não é. É comum. Porque eles podem fazer os dois. Eles ajudam muito mais. Olha o que eu vou falar agora. A verdade é que eles ajudam muito mais os necessitados do que quem não é rico, não gasta pra caramba e tem esse pensamento. Vou te falar como. Primeiro, que eles pagam impostos. Muito. E agora o ano que vem vai pagar mais. E vamos que vamos. Então, assim, se a gente for colocar um pobre e um rico e dizer quanto cada um deles contribui para a sociedade, quem contribui mais? O pobre suga da sociedade, porque ele precisa. O rico faz para que esse pobre possa ter. Em termos de ajuda, em termos de governo fiscal, o rico vai fazendo mais. Ah, mas tem um rico que não paga imposto, mas tem não sei o quê, mas... Independente disso, ele ainda ajuda mais. Segundo, eu estou no meio de pessoas muito ricas. Também estou no meio de pessoas que não são. Então eu estou no meio de pessoas muito ricas e pessoas não ricas. E eu sei, eu vejo todos os dias quem que ajuda caridade e quem que não ajuda. E não precisa nem vir com esse papo de que talvez ele ajude e você não sabe. Não, eu sei sim, sei. E eu vou te falar, as pessoas que ajudam mesmo, que ligam para uma instituição de caridade e mandam 5 mil reais todo mês, que mandam 10 conto de vez em quando, que fizeram uma venda boa, ganharam um puta de um dinheiro, então pegam 20 mil reais e mandam lá, que ajudam a família do funcionário, que ajudam a própria família, são as pessoas que ganham muito dinheiro. Porque o pobre, com consciência, não, eu tenho consciência, eu não pagaria 5 mil reais numa calça. Esse pobre não ajuda as pessoas como o cara que paga 5 mil reais numa calça, tá? Eu não tô dizendo que todos os ricos ajudam, isso não é verdade. E eles nem têm que. Ninguém tem que. Mas eu tô falando, se essa é a tua preocupação, se isso é o que choca você, pode ter certeza. Quem mais ajuda é quem mais... E aí tem o terceiro ponto. O rico compra coisas estupidamente caras. Né? Quem que trabalha nessas lojas que vendem as coisas estupidamente caras? Quem que trabalha nas fábricas que produzem as coisas estupidamente caras? É uma cadeia, gente. É uma cadeia de benefícios. Então, se não tiver alguém para entrar na loja lá da bolsa e comprar uma bolsa por 45 mil reais, não vai ter uma vendedora que vai ganhar a sua porcentagem, o seu salário e a sua comissão dessa bolsa. E se não tiver essa pessoa que compra, e se não tiver quem gasta esse absurdo, não vai ter também o gerente da loja. Não vai ter também a pessoa que trabalha lá no fundo da loja. Não vai ter também os construtores que fizeram a loja. Não vai ter também as faxineiras que limpam a loja. Não vai ter também... Esse dinheiro, ele circula. É que daí a galera pega uma coisa tipo assim, mas o dono da loja é o que ganha mais. Óbvio que é o que ele ganha mais. Isso é óbvio. Ele é o que assume mais riscos. O ganhar mais tem a ver com assumir mais riscos, não com fazer mais esforço ou trabalhar mais horas. É assumir mais riscos. Se aquela loja quebrar, os funcionários vão ter que ser pagos. Concorda? Vão ter que ser pagos. O estoque vai ter que acontecer alguma coisa com ele. Ele não volta lá para de onde ele foi produzido. Se essa loja quebrar, ela vai precisar pagar os impostos do mesmo jeito. Ela vai precisar pagar esse risco todo. Quem assumiu é o dono da loja. E porque ele assume esse risco, o ganho dele, quando tem o ganho, também é maior. Isso é assim no mundo inteiro, gente. Então, eu tô dando essa volta toda só para você entender qual que é a situação desse cenário onde tem gente que gasta muito. Para essas pessoas, minha gata, o que eu entendo que para você seja muito dinheiro, não é muito. Não é muito por uma razão tempo-dinheiro. É o tempo que elas levam para fazer o dinheiro. Você entende? Então, enquanto uma pessoa leva 40 horas semanais, 4 semanas, ou 60 horas semanais, 4 semanas por mês, para fazer 6 mil reais, essa pessoa leva 30 minutos. Você entende? Então, é por isso que ela não tem nenhum problema em cogitar pagar mais por uma coisa que ela quer. E aí, independente de ser melhor ou não, porque as pessoas ficam entrando nessas coisas. Mas, poxa, você paga caro na bolsa, ela foi feita na China. Quem tem muito dinheiro não liga.
Isso é a pira da classe média, isso é a pira do ascendente, isso é a pira... Gente, quem tem muito, muito dinheiro mesmo, ela quer... Eu quero aquilo porque eu quero aquilo, não me interessa onde foi feito, não me interessa onde... Pode pesar, mas não é uma coisa que eu falo assim, ai meu Deus, foi feito na China, nossa, eu fui enganada, ai meu Deus, agora... Gente, é dinheiro que foi, e volta, circula. Não é uma coisa que pesa, que dói. Então, tentando responder a sua pergunta você vai precisar entender como funciona a cabeça deles. Você precisa entender que na cabeça deles isso não é muito. É a mesma coisa que tem que fazer quem tem muito dinheiro, tem um negócio muito lucrativo, mas que vende coisas para quem não tem dinheiro. Porque imagina só, imagina que você é milionário, tem um negócio milionário em que você vende coisas de varejo que são de R$1,99. Você não tem que entrar na cabeça de quem não tem dinheiro para entender como vender isso para eles? Porque se você for pela sua cabeça, você vai falar, gente, isso aqui eu nunca compraria. Então eu não vou vender. Mas não é assim que se faz negócio. Você não faz negócio pensando só em você, você faz negócio pensando em quem vai comprar. Então, da mesma forma que quem tem um negócio milionário, mas vende para pobre, precisa entender a cabeça do pobre, você que não tem dinheiro, mas vende para o rico, precisa só entender a cabeça do rico. E a cabeça do rico é essa. O que é para você muito dinheiro, para ele não é. Aproveite-se disso e venda muito. A blogueiragem sempre vem, que biquíni lindo. Bi, esse biquíni é da NV, é novo, maravilhoso. Quem tem muito dinheiro não liga, logo o que vem na minha cabeça é Tânia Bulhões. Exatamente, na época que aconteceu eu ainda falei disso. Eu falei, gente, quem ficou revoltado, é a galera que não podia comprar, se esforçou muito e aí gastou o dinheiro lá numa xícara e ficou passado. Quem tem muito dinheiro, que comprou um monte de coisa porque gostou do negócio, não ligou a mínima. Eu te falo porque eu fui uma delas e porque eu tenho um monte de amigos que também compram Tânia Bulhões e que não ligaram pra nada disso. Porque, mas você podia ter achado muito mais barato. Sim, mas eu não ia procurar, eu não ia atrás, não tem diferença, entende? O negócio é o seguinte, não te cabe, não é que não te cabe porque você não pode, é que não é válido você ficar entendendo se isso é bom ou não. É pra você entender que isso é assim, isso existe. Quem tem muita grana não liga pra isso. Não é que não liga pra dinheiro. Tem muita grana justamente porque liga pra dinheiro. Mas consegue fazer essas escolhas sem ficar abalado. Quem carrega a sociedade nas costas é a classe média, não o rico. Tá bom. Mas a polêmica da Havaianas me pegou. Sou hipócrita? Eu amo essa pergunta e eu amo o comentário do story anterior. Eu amo. Porque eu vejo como vocês são. E aí eu fico super tranquila. Eu sei que eu nem preciso ser muito boa. Entendeu? Eu não preciso saber muito, não preciso me dedicar demais. Pra conseguir viver bem e ganhar dinheiro, eu posso ser bem mediana, como eu sou. Porque a galera é isso aí. Porque quem carrega a sociedade nas costas, ai, a Havaianas, ai, a direita, olha a esquerda, ai, o Bolsa, o Alexandre de Moraes. Fica aí discutindo isso, gente. Fica aí. Discute isso. Entra em grupo de WhatsApp pra discutir isso. Né? Ficar assistindo vídeo, tentando entender. Fica aí. Pra mim tá ótimo.